Certo. Então, vocês estão vendo a página minha do SEI, que é o caso clínico que eu coloquei. O caso clínico, eu mandei para vocês, eu vou ler, e aí a gente vai fazer a resolução. Um homem de 60 anos, hipertenso e diabético, apresenta história de crise frequente de gota. A última ocorreu há 10 dias, quando procurou outro serviço com artrite e derrame articular no joelho direito. Optou-se por artrocentese, seguido de infiltração com corticoides, sendo liberada para casa em orientações. Evoluiu com melhora do quadro e, com 5 dias, procurou a farmácia com podagra. Ao exame físico, apresenta-se em regular estado geral, pressão, então, de 100 por 60, pulso 100 batimentos por minuto, ritmo, 2 tempos, então, sem nenhuma alteração cardíaca, apresentava limitação na deambulação do membro inferior direito e edema de uma cruz de 4. Qual a hipótese diagnóstica do farmacêutico? Qual o tratamento farmacológico na crise desse paciente? E qual o tratamento não farmacológico o farmacêutico deve orientar? Certo. O que vemos, então, diante de um quadro? Sinais clínicos importantes. O paciente já chegou para você e ele já falou que ele tem crise, ele já apresentou, ele tem crises frequentes de gota, Até eu fui esses dias, no hospital, há uns 10 dias, e eu fiz uma artrocentese, e eu fiz uma infiltração de corticoide já na articulação. Por quê? Porque é um dos tratamentos para gota, que é o tratamento com aplicação de prednisona, A gente faz a prednisolona ou dexametasona intraarticular. Então, essa aplicação é um dos tratamentos para gota, E ele apresentou, então, um derrame, no joelho direito. Ótimo. Aí ele foi embora para casa, melhorou, Ele teve uma melhora com o caso, E ele procurou, depois de 5 dias, a farmácia com outro sintoma, com uma crise podagra, Então, o que é essa crise? Vocês pesquisaram, olharam, então, na internet, e é uma crise nítida. Do quê? De um aumento de dor, e aumento no metatarso, que é o primeiro podátilo. Então, o dedão do pé. Então, a crise do dedão do pé, que é o primeiro podátilo, ele é bem frequente nos pacientes com gota. E ele deu isso no membro direito, que teve um aumento, uma presença de edema, porque tem sinais flogísticos, tem um processo inflamatório. Então, a hora que eu pego o paciente com isso, ele tem dificuldade em deambular, porque ele está sentindo muita dor no pé, então ele não anda normal, ele anda mancando. E aí eu vou olhar o paciente e falo assim, deixa eu ver o que aconteceu. Então, você vai ver o aumento articular do hálux, do primeiro metatarso com podátilo, então ele vai ter um aumento, um edema e vermelhidão, então um hexatema bem grande, um eritema bem vermelho, o dedo com sinais flogísticos. Opa, isso já entra com a hipótese diagnóstica. Qual é a hipótese diagnóstica? Crise de gota, Então ele chegou na crise. Ué, como assim? Ué, o paciente, chegou com crise e eu tenho que tratar, melhorar a dor dele, certo? E a gente tem que saber, então, da patologia. Se você sabe os sinais e sintomas, e um sintoma clínico, que é o podagra, que é da gota, eu tenho que saber um pouco da patologia da gota. Como é a patologia da gota? A patologia da gota, ela, o quê? Ela comete monoarticulações com sinais flogísticos, com edema, dor, febre local, isso é característico, por depósito de monouratos de sódio. Por quê? Porque o ácido úrico que é convertido, forma-se os cristais de monouratos que são depositados aonde? Nas articulações. Então, a gente tem até pacientes com 10 anos de crise de gotas, constante. Eles têm a gotatofáceas, que são aqueles acúmulos de monouratos em certas regiões de extremidade, podendo ser o que? Os quirodátilos, nas interfalanges, os dedos, tem um aumento, tofáceo, fica demasiado, característica de gota.
Então, aí é uma característica da gota, certo? Então, observa que ela dá a longo prazo em várias articulações, mas inicialmente ela é monoarticular. Então, ela dá nenhuma articulação. E como é, então, essa gota? É genético? Tem esse estudo mostrando, genético, fatores genéticos, né, são mais prevalentes em homens, que com mulheres na quarta, quinta década, né, no entrando mais na menopausa, ela começa a apresentar essas características. Então, é mais predominante em homens, né, e está mais predominante com pacientes que são hipertensos, que são obesos, tem maior índice de aumento de ácido úrico, e com utilização de medicamentos, pior, então, para esses pacientes. Então, basicamente, esses pacientes, eles são o quê? Ou eles têm um aumento da produção de ácido úrico, ou eles têm uma diminuição da excreção de ácido úrico. Então, é isso que eu tenho que pensar. Então, eu vou pensar, então, na minha fisiopatologia, se o paciente tem uma diminuição da excreção de ácido úrico, ele vai o quê? Acumular ácido úrico, que é 90% dos casos dos pacientes. Eles têm uma redução abaixo de 800 miligramas na urina de 24 horas. Que aí eu posso utilizar medicamentos que vão ajudar a eliminar. E também, em 10% dos casos, são os pacientes que produzem, né, mais quantidade, que são hiperurêmicos, produzem mais a quantidade de ácido úrico, que são convertidos em monouratos de sódio. Ótimo. E vão precipitando em articulações, em tendões, então em bursas, que pode ter bursite, tendinite, formações, então esses complementos pode vir desencadear quando o ácido úrico está bem aumentado. Como assim? Já se sabe que acima de 7, então, miligramas por decilitro de ácido úrico em homens tem já essa precipitação e acúmulo em regiões articulares e tendões e bursite. E quais são as articulações que principalmente acomete? Dedão do pé, então, por isso que é o podagra, né? Então, no metatarso, com um podátilo, então, o primeiro podátilo, então, eu tenho, então, no hálux, a predominância, no tornozelo, e no joelho. Então, são partes, principalmente, membros inferiores que apresentam mais sintomas quando tem o aumento do ácido úrico. Então, eu tenho locais, então, para definir essa questão. Certo. E o cálculo do ácido úrico? Eu tenho o cálculo do ácido úrico, principalmente em pacientes que têm a dosagem acima de 13 miligramas por decilitro. É predominante. 50% dos pacientes que têm acima de 13, eles têm cálculo, ou pedra no rim, como todo mundo fala, né? Então, cristais de ácido úrico no rim. Só porque os monouratos têm uma desvantagem. O que acontece? Eles têm o quê? Pontas. Então, eles são cristais de pontas. Então, eles podem o quê? Romper ou lesar, né, epitélios renal, e isso liberar um pouco de hemácia. Então, ele pode ter um comprometimento, então, por lesões de alguns epitélios renais por causa do cálculo. Por isso que a gente pode utilizar medicamentos para tentar controlar o pH e diminuir esses cálculos nesses pacientes que são o quê? Predominante hiperurêmico, né? Ou ele tem um aumento e tem pouca excreção. Ótimo, então a gente está sabendo um pouco da patologia, ou a fisiopatologia, e eu tenho que saber, então, a epidemiologia, que não é prevalente em homem, eu tenho que saber as formações, a local a mais acometimento, então são as monoarticulares, então o dedão do pé, o tornozelo, o joelho, são os principais acometimentos. Com o tempo em grande quantidade, eu tenho prevalência em outras articulações, principalmente do membro superiores, que são os dedos da mão, né? Então, os quirodátilos, as interfalanges. Aí eu apresento, então, aquelas alterações, porque na gota tofácea, eu tenho aquele famoso, a gente achado saca-bocado, só porque aí é já no raio-x para ver que ele tem acometimento, né? Perca de lesões de osso, mesmo nas articulações, nas regiões subcondrais, que é a hora que ele olhar, fazer o raio-x, ele vai ver já a perca das articulações e mudança da conformação dessa articulação. Certo. Mas para você que está na farmácia, você não vai fazer essa parte de diagnóstico. Então, você vai fazer a outra parte. Então, é um paciente que chega a hipertenso e diabético. Os medicamentos que ele toma é importante?
muito. Pacientes, já tem no trabalho que eu mandei para vocês, o paciente que utiliza beta-bloqueador, inibidores de enzima convertora de angiotensina, que é o IE, captopril, né? E os BRA, tirando o losartano, então olmesartana, valsartana em geral, e diuréticos de alça e diuréticos distais, né, tiazídicos, aumenta a quantidade de ácido úrico na corrente sanguínea. Por quê? Porque eles são hipoexcretores, eles não deixam excretar, então, o ácido úrico. Então, são medicamentos que não são bom indicativo para indicar, né, os pacientes que têm hipoglicemia. Então, o paciente que tem gota, eu vou ter que orientar. O que você toma? Você toma um beta-bloqueador? Opa! Você toma hidroclorotiazida, que são dos tiazídicos? Opa! Você toma captopril? Opa! Todos eles podem aumentar. Então, eu tenho uma classe de medicamentos que vão aumentar a quantidade de ácido na corrente sanguínea e vai aumentar a precipitação, então, de monouratos de sódio nas articulações e eu vou ter mais crise. Então, aí eu vou ter que evitar essas complicações. Então, eu vou ser farmacêutico, vai ter que fazer orientação à carta, devido que a interferência, né, medicamentosas nas patologias do paciente, porque ele não pode utilizar, então, os diuréticos, né, tiazídico, ele não pode usar, então, os inibidores de ECA, nem o beta-bloqueador, mas ele pode usar losartana. Tem trabalho mostrando que a losartana, ela não interfere na excreção do ácido úrico, e sim, ela aumenta, é um uricosúrio. Então, é um paciente que eu tenho que observar, então, e falar, ó, então, losartana é um indicativo para você. Outros medicamentos que não interferem da pressão, os beta-bloqueador, os bloqueadores de canais de cálcio. Então, o olodipino, ifedipino, eles não interferem, então, na excreção ou na absorção do ácido úrico. Então, ele não vai modificar. Então, é um indicativo. Então, eu vou indicar para esse paciente, às vezes, uma mudança. Então, eu tenho que perguntar a esse paciente o que, ó, você toma qual medicamento para hipertensão? Ah, por quê? Porque você tem que tomar na classe ou dos bloqueadores de canais de cálcio, amlodipino, nifedipino, verapamil, ou eu tenho que trocar, né? Se você toma diurético, toma qual? Tiazídico, né? Clortalidona, hidroclorotiazida, eu vou ter que passar para outros, né? Por espirulactona, um poupador de potássio, para não ter o acúmulo, o aumento, então, de ácido úrico nesse paciente. Ótimo. E se for um paciente que tem dislipidêmico, né? Que tem um colesterol alto? O fenofibrato foi o primeiro, né, que até agora o trabalho, mostrando que ele aumenta a excreção também de ácido úrico. Os outros não aumenta, né, acaba tendo uma diminuição, um acúmulo de ácido úrico. Então, aí tem que se analisar, né, o paciente, se ele tem colesterol ou não, e a utilização tem que ser do fenofibrato, não utilizar, então, os outros fibratos que a gente tem. Ótimo. Olha, e aí ele é diabético. Esse paciente diabético tem também algumas complicações? Tem, né? O paciente diabético, ele vai utilizar metformina, vai interferir? Não vai interferir hora nenhuma. Mas ele compromete na utilização de outros medicamentos? Sim, a patologia diminui. A filtração glomerular tem um comprometimento da vascularização. Então, eu tenho, fisiologicamente, diminuição da hipoexcreção, da excreção, né, do ácido úrico, tendo uma hipoexcreção dela. E alimentar, né? O que eu vou utilizar? Porque esse paciente é diabético. Eu não posso suplementar ele com vitamina B12. Vitamina B12, ele tem nas formulações a molécula de purina que pode ser convertida. Então, não é bom indicativo. Esse paciente, eu tenho que orientar o possível ele não beber, porque o álcool também, ele aumenta a quantidade de ácido úrico e diminui a excreção do ácido úrico. Então, é um paciente que eu tenho que fazer uma restrição também alimentar. Observe, então, que eu tenho critérios de orientação para esse paciente. E para evitar, como farmacêutico, eu tenho que evitar o risco de interações, né, a melhor adesão do medicamento em cima das patologias que esse paciente tem. Ótimo. Tudo isso eu vou fazer, então, a orientação, né, conversando com ele, para eu poder trabalhar depois. Isso, né, que é a questão 3, qual o tratamento não farmacológico
farmacêutico deve orientar, né? Então, eu vou ter muita orientação, vou ter que orientar essa parte. A não farmacológica é a utilização não de álcool, né? Vitamina B12, não utilizar, porque senão ele vai ter um aumento da quantidade. Carboidratos, aminoácidos, né? Proteínas, alanina, glutamina. Então, carne, eu tenho que falar para o paciente diminuir a quantidade de ingestão. Frutas cítricas, diminuir a ingestão, que vai diminuir a casos de crise. Normalmente, esses pacientes que têm muita crise, eles vêm depois que bebeu um pouquinho. O álcool, ele é o principal fator que desencadeia as crises. Certo? E aí, as crises, o que eu vou dar para esse paciente, né? Esse paciente já toma alguma coisa? Com certeza. O que você toma? Um alopurinol. Opa, vamos chegar agora então. Mas eu preciso tirar o alopurinol dele? Não. No consenso de reumatologia, não preciso tirar. Eu trato, então, a crise com os medicamentos, mesmo ele tomando alopurinol. E quais são os medicamentos ideal para o tratamento do paciente na crise de gota? Anti-inflamatório não esteroidal, que a gente começou já a ver, e colchicina. Então, são os dois medicamentos que a gente tem que tratar na crise. Uai, mas eu já vi muito passar corticoide, certo? O consenso de reumatologia, tanto americano como europeu, não faz essa adequação. Quando se faz o tratamento o quê? Intra-articular. Por quê? Já se mostrou que o corticoide, a prednisolona, de 35 miligramas, quando eu faço a administração, né, 35 miligramas, dosagem alta, no paciente, ele equivale a 500 miligramas de naproxeno de 12 em 12 horas, 2 vezes ao dia. Então, não se precisa, só se o paciente tiver problema renal, que eu utilizo, então, um corticoide não um anti-inflamatório não esteroidal, certo? Então, o quê? Anti-inflamatório não esteroidal, então, eu vou pegar lá, naproxeno, 500 miligramas de 12 em 12 horas, né? Eu vou dar para esse paciente a dose máxima em cima, eu vou dar uma dose bem forte, colocando o quê? Para ele, 3 dias de tratamento de anti-inflamatório, no máximo 5 dias. E colchicina? Colchicina, eu vou dar um comprimido de 0,5 miligrama, de 8 em 8 horas, de 3 a 6 dias, que a gente coloca 5 dias para ficar mais fácil, né, no tratamento. Para esse paciente, o consenso americano, ele faz uma dosagem diferente, ele faz colchicina, ele dá 1,2 grama para o paciente e repete mais 0,6 depois de 1 hora e depois de 12 horas ele repete mais um comprimido. Né? Aí já é o americano, a gente trabalha mais com o europeu. Então, chegou lá na farmácia, você vai dar o quê? Colchicina 0,5, 3 vezes ao dia para ele, durante 5 dias. Naproxeno, 500 miligramas, 2 vezes ao dia, para ele, 3 dias. Entendeu? Por quê? Porque senão ele vai começar a ter sintomas gástricos. E você vai trabalhar a dor, você vai melhorar demais o sistema inflamatório dele, certo? Aí, por quê? O que a colchicina faz? A colchicina, ela inibe, então, os microtúbulos, né, da migração, então, dos neutrófilos. Ela também inibe, né, a formação de quimiotáxicos, né, que são as interleucinas, né, para pró-inflamatório, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8, né, então vai diminuir a quimiotaxia para chegar às células de defesa. Por isso que a gente não utiliza a colchicina com dosagem alta a longo prazo. Mais eu posso usar Toragesic? Pode também, né? Pode fazer uma associação. Por que esses etodolac? Pode. São medicamentos que ajudam a eliminar a dor também. Né? Lembra que a gente falou que a prostaglandina é um dos mediadores de dor. E tem anti-inflamatórios que trabalham bastante modulando a dor. Por isso que a gente se indica ele. O ibuprofeno, 600 miligramas,
né, 4 vezes ao dia, vai utilizar, podendo chegar até 1 grama, né, tomando ele 3 vezes ao dia. Você vai fazer uma dosagem bem alta, né, e aí depois você vai tirar. Isso é para o tratamento da crise. E se esse paciente tiver um problema renal? Você não utiliza um anti-inflamatório não esteroidal e utiliza o corticoide. A prednisona, 35 miligramas, dá para o paciente utilizar durante 3 dias. E aí, durante 7 dias, perdão. E aí eu vou passar por 7 dias, depois eu vou fazer dose de desmame. Então eu tenho que ir tirando gradativamente a dosagem do medicamento para eu não ter um efeito rebote com ele. Que a gente vai estudar ainda à frente ainda a questão dos corticoides, glicocorticoides, certo? Então, observa que tem-se um tratamento específico na crise. E qual é o tratamento que eu vou utilizar para esse paciente fora da crise, em manutenção? Aí eu vou utilizar medicamentos, né? Medicamentos que diminuem a produção de ácido úrico. Aí eu vou usar o alopurinol, né? O alopurinol, a indicação dele, ele diminui a produção, inibindo a xantina oxidase. Aí ele não vai deixar, então, formar a hipoxantina, que pega, converte xantina, que vai formar, então, em monosuratos, né, que vão formar os cristais. Então, ele inibe a enzima, não deixando formar a quantidade de uratos. Então, eu vou inibir a produção. Então, por isso que eu falo que ele inibe a hiporuricemia, né, a formação do ácido úrico, da quantidade de cristais de ácido úrico. Certo. Allopurinol, quantas vezes ao dia? De 100 miligramas 3 vezes ao dia. 300 miligramas dia. Essa é a dosagem correta de manutenção para o paciente em tratamento para gota. Eu tenho outro? Eu tenho. Pacientes que têm problemas renais, aí eu utilizo o Fexobustat. Fexobustat, né, ele também é um dos tratamentos que se utiliza para pacientes com HIV, porque ele já tem inibição da transcriptase reversa, então por isso que ele é a segunda escolha de medicamento, porque tem outras modulações, alterações enzimáticas, e então o paciente que tem problema renal, aí eu já utilizo esse, né, que o nome dele é Lesinurad, né, o nome do comercial dele. Então, aí já fica mais restrito e fica para a segunda. Então, inicialmente é allopurinol. Certo. E aqueles úricos, né? Porque 90% dos pacientes nossos por hipoexcreção. Então, eu vou ter que utilizar, só porque ele fica para a segunda fase, né? Porque já se tem, então, alterações que pacientes que utilizam os medicamentos uricosúrico, eles aumentam a precipitação de cálculos renais. Então, ele ficou para a segunda. Então, normalmente os médicos não fazem, né, nenhuma alteração nisso. Então, lá na farmácia, quando você for prescrever, ou passar, né? Então, você vai passar lá, você vai passar o quê? Allopurinol e colchicina, fazendo o tratamento de manutenção dele, certo? Na dor, anti-inflamatório. Uai, e os úricos? Isso aí é quando ele não está dando certo com o allopurinol, ele tem reações alérgicas, tem vômito, né, tem irritação gástrica, não dá certo, aí você passa para o outro. Aí quem que tem? A gente tem o benzopramona, né, peraí que eu sumiu. Benzopramanona, que é o nicaricina, que a gente tem no Brasil, que ele é um dos tratamentos que a gente utiliza. Aí o probenicida ele só tem a união com ampicilina e ele é intravenoso que fica em via hospitalar. Então, quase não utiliza, então, a utilização dele na farmácia. Então, a única que a gente tem é a nicaricina, né, que a gente faz indicação lá. Mas é a segunda escolha. O paciente não deu certo com a allopurinol, se utiliza essa classe. Outros que estão tendo uma certa comprovação, galera, é a questão também da vitamina C. A vitamina C, 500 miligramas todos os dias, está associado também com o aumento de excreção de ácido úrico. Então, é um dos fatores para poder utilizar e indicar, né, constantemente a vitamina C, tá bom? Então, observa que a gente tem uma gama de tratar e utilizar e fazer manutenção. Aí a gente tem outro, tem pseudogotes com pirofosfato? Tem, mas aí já não entra tanto, a prevalência é muito pouca, a prevalência de gota é em torno de 3 pessoas a cada 1.000 habitantes. Então, você observa que em um grupo com 100 mil habitantes, a gente tem uma proporção
muito grande, né, de pacientes com gota, em torno, então, de 3 mil pacientes com gota. Então, a prevalência é bastante dentro de uma cidade igual o Gurupi, né, e vai chegar para você na farmácia, certo? Então, é isso que eu queria trazer para você, orientar esse paciente que é hipertenso e diabético, né, quais os medicamentos, quais são os riscos, né, que pode aumentar a quantidade, dosar a quantidade de ácido úrico, fazer manutenção, porque o paciente que tem ácido úrico aumentado, ele tem aumento, né, precipitação de cálculo renal. E o cálculo renal? Vamos lá falar então. O cálculo renal, para eu fazer, eu posso fazer a alteração do pH. Qual que a gente utiliza? O litocide. Né? O litocide, de vez em quando, o paciente pode se utilizar para tentar fazer correção, ele altera fazendo alcalose, né, renal, e aumenta a excreção, então, do ácido úrico. E o outro é o chá de quebra-pedra, também que aumenta bastante a excreção de ácido úrico. Então, são os dois principais para formação. Então, trabalha, certo? Então, lembrando bem, você tem que orientar esse paciente sobre os riscos medicamentosos, como farmacêutico, né? Tratar ele na crise quando ele chega lá com dose e saber um pouco da doença, certo? Então, é isso que eu queria trazer para vocês e vai chegar na farmácia e você tem que saber tratar de imediato. Beleza?